Galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje um vídeo de estilo diferente, um vídeo sobre Desventure Cap. E eu hoje vou fazer um vídeo falando quem eu acho que vai voltar, quem tem mais chance de voltar, na minha opinião. Lembrando que isso aqui é um baita de um palpite, ainda não lançou o episódio 16, onde mostra quem vai ser os dois escolhidos para voltar para o jogo. E eu aqui nessa quarta-feira fui lá fazer um vídeo assim de quem vai voltar, quem é meu palpite para voltar no Desventure Cap Carnaval do Caos. Lembrando que esse vídeo vai ter spoiler até o episódio 14. Se você não acompanha Desventure Cap, não assiste esse vídeo, peço para deixar aquele like, se inscrever no canal. Valeu e tchau. Ok, começando o vídeo já deixando bem claro que Benji e Richard tem zero chance de voltar para o jogo. Bom, em primeiro lugar, além das histórias dos dois já estarem bem finalizadas para um possível retorno, eles acabaram sem nada da fusão. Então, se eles tinham alguma coisa para ser comentado na série, eles teriam eliminado o Richard e Benji, porque não faz o menor sentido eliminar um personagem que estava na fusão e trazer ele de volta. Para mim, Richard e Benji tem a chance de 0% de voltar para o jogo. Outro personagem que eu também acredito que não vai voltar para o jogo, ou tem chances mínimas para voltar, é o Tristan. O Tristan é um personagem que eu tenho sentimentos bem mistos, né? Porque nos primeiros episódios eu achei ele um pouco planta, mas no decorrer dos episódios eu vi que ele é um personagem mais tranquilo e bem interessante. Bom, a chance dele voltar é bem pequena, porque ele não tem muita relação com os participantes que estão na fusão. A única personagem que ele tem uma grande relação é o Zaid, mas o Zaid é um personagem que necessita não ter um amigo ou um grande aliado, porque nós temos que lembrar que no episódio 12 ele vai ter aquele arco de vingança dele, então trazer um amigo para o arco de vingança dele iria praticamente tirar o arco dele, que automaticamente é o único que ele tá tendo agora, né? O único que ele tá tendo nesse exato momento. E outra história que poderia ter com o Tristan também foi tirada depois da eliminação do Benji, que é um possível casal que deve acontecer entre Benji e Tristan. Mas, como eu comentei, o Benji também está eliminado. Então, eu sinceramente acho que o Tristan, o nosso querido Tristão, não vai voltar para o jogo. Agora, para finalizar a lista dos personagens que eu acho que não vai voltar ou que tem zero chance de voltar, Eve ou Ivy, para mim não tem a menor chance de voltar. Bom, ela cai no mesmo problema do Tristan, que ela só tem um personagem que tem uma grande relação, que seria o Zaid. Mas nesse caso o Zaid é um personagem que não dá pra trazer um do grupo dele de volta, porque aí teria que tirar o único arco que ele tem, que era a vingança dele e se vingar dos dois eliminados, que aconteceu, né, a Eve e o Tristan. É uma pena, porque como eu já tô aqui comentando na comunidade, realmente a Eve faria uma fusão muito mais interessante que o Zaid. Me perdoe a maneira que eu falei que talvez o Zaid seria mais interessante na fusão, por ser um personagem que ainda não foi mostrado o seu lado, não foi mostrado a sua verdadeira personalidade. Me perdoa, eu errei. O Zaid não tem muito o que comentar, não. A Eve seria uma personagem que daria mais camadas para a fusão. Dito isso, a Eve não vai voltar também. Para mim são zero chances para voltar. Agora vamos entrar em uma outra lista, cara. É uma lista diferente, que é personagem que tem pouca chance de voltar. Tem uma chance pequena, mas são poucas pra mim. Lembrando que essa é a minha opinião. Eu não tenho a voz da verdade, cara. Isso aqui é uma aposta, é um chute. Talvez o personagem que eu acho que tem a menos chance pode voltar. Eu vou começar aí com a Marisa. É isso aí, com a Marisa. A Marisa tem um porém muito grande, que é a Natasha, que ainda não canonizaram o casal dela, apesar de claramente eles vão ser um casal canônico, né? Que é a Marisa e a Natália. Ela tem o negócio do casal. E ainda tem o desenvolvimento da Natasha, de ela ser uma pessoa melhor, de ela ser uma pessoa de confiar mais das pessoas e tal, depois de tudo que ela passou na sua vida de atriz de modelo. Então a Marisa pode ajudar com isso. Dito isso, eu não acho que ela volta, mas ela tem uma pequena chance de voltar. Eu acho que casal tem um personagem que culpa disso vai voltar e não vai ser a Marisa. Mas ela tem uma pequena chance, na minha opinião, de voltar. Vai ser uma surpresa, vai. Mas eu acho que ela tem uma pequeníssima chance de voltar.
Agora vamos lá com o personagem com pouca chance de voltar, mas tem uma chance de voltar, Alêncio. Olha só, o primeiro eliminado tem chance de voltar. E aí você me perguntou, Matheus, mas todos os personagens que não tem nenhuma relação, você já falou, o Zero precisa de voltar. Porque o Alêncio você dá uma pequena chance de voltar. Simples, o episódio 13 dá bastante destaque para o Alêncio, mostrando que ele vai ter mais garra para o jogo. E de tanto personagem que eles podiam desenvolver no episódio 13, onde fala que vai voltar o jogador, eles desenvolvem justo o Alêncio, por quê e para quê. Outra coisa também, apesar de ele não ter o lado de não ter nenhum personagem que se importa com ele, isso pode ser bom para o Alêncio, porque ele é o primeiro eliminado e eles vão ter que trabalhar o Alêncio de um jeito ou de outro. Bom, a temporada tem muitos episódios e eu não duvido eles trazendo um personagem totalmente novo, que não faz parte de absolutamente nada do jogo, só para desenvolver e ter alguma coisa para se fazer nessa fusão, ou ter alguma coisa nova para se ver nessa fusão. O Alêncio pode ser o algo novo ou o lado surpresa que ninguém esperava. Então por isso que eu coloco ele aqui como pouca chance, mas com uma chance. Agora, para finalizar, poucas chances, mas com alguma chance de voltar, Linda. Olha só, eu vou ter que comentar um pouco sobre a Linda, tá? A Linda, ela tem um contexto que eu acho interessante. Ela é uma das personagens, sem dúvida, que tem mais tempo de tela nessa temporada. Ela teve o comeback que ela fracassou e ela tem uma história que não é finalizada. Cara, a história da Linda não é finalizada. Ela foi eliminada 2 vezes da série e a história dela não é finalizada. Qual é a história da Linda em geral? É ela sempre ser a dona da casa e pensar que ela é uma pessoa inútil por isso. Ela não conseguir fazer as coisas, ela sempre fazer as coisas erradas. Ela sempre fazer a coisa e ser a inútil do grupo. E apesar da série ter dado vários tempos de tela para ela, não desenvolveu isso. Ela ainda continua sendo a mesma pessoa do primeiro episódio. Eu acho isso muito irônico, sinceramente. Pra ser bem sincero, eu só coloco ela como poucas chances de voltar, porque teve o comeback e ela não conseguiu voltar, né? A Anastasia venceu ela no comeback. Mas ela, sem dúvida, é uma das personagens que tem uma das histórias menos completa, e eu gostaria de ver ela de volta, apesar de todas essas coisas que ela fez, que fez ela voltar no jogo, mas não voltar, e isso dá uma atrapalhada, mas eu realmente gostaria de ver ela de novo. Ok, poucas chances, culpa do comeback, mas a história dela claramente não está completa, e não acho nenhum absurdo os roteiristas só voltar para completar a história dela. Quem sabe finalmente eliminar a Natasha, né? Seria interessante. Mas vamos entrar para mim, quem são os 3 personagens que pra mim tem mais chance de voltar, e dos 3 personagens que eu acho que vai voltar, vai ser um desses 3 na minha humilde opinião. Começando com uma que eu gostaria muito que voltasse, porque pra mim ela tem um potencial enorme, a Emily. A Emily precisa voltar para o jogo. Pra mim, ela é a minha segunda personagem que eu quero que mais volte. E eu vou te falar por quê, cara. Ela tem um potencial enorme. Começa que ela poderia muito bem fazer uma rivalidade com a Natasha. Finalmente ter alguém que possa lutar com a Natasha, tá? A Linda tentou, mas não conseguiu. Porque ela tem esse negócio, aquele estereótipo de ser uma inútil. Bom, a Emily não. A Emily é uma personagem que briga até o fim, e a evolução dela no episódio 13 com a Emily, cara, é algo incrível. Sinceramente, eu quero muito que ela volte. Ela precisa ter aquela sua amizade com a Ana merece sim uma participante, uma parceira para ajudar ela nessa batalha, nesse jogo. A Natália no último episódio eu achei interessante, mas eu trocaria pela Emily muito. Eu acho que ela é a personagem que tem uma das personagens que tem mais chance de voltar para o jogo. Agora vamos falar com o personagem que eu quero que mais volte no jogo. Sim, esse é o personagem que eu acho que eu mais quero que volte, e é o segundo personagem que pra mim tem mais chance de voltar, cara. Ele, Ted, para voltar para o jogo. Cara, o Ted, ele é um dos personagens que é mais eliminado cedo, assim, ele é um dos primeiros eliminados, e isso surpreendeu geral. E cara, por que a gente quer que ele volte? Por que eu quero que ele volte? Mano, ele é um vilão interessantíssimo, um vilão que aposta com poker. Cara, ele tem uma maneira diferente de jogar, ele é um famoso fio calculista que
Ele sabe as possibilidades de ele perder, as possibilidades de ele ganhar com sua jogada, né? Ele aposta cada jogada que ele faz. E isso faz ele ser um personagem muito interessante de se ver, um personagem muito interessante de ser analisado. O Ted, pra mim, poderia facilmente ser o principal vilão da temporada. Apesar de eu gostar dessa vilanesca, essa da quarta temporada, que é dividida em Natasha, Spence, Isabel e Jade, bom, eu acho que o vilão principal poderia ser interessante. O Ted pode entrar nesse quarteto e ajudar para o desenvolvimento do Spencer de ser um personagem melhor. Eu realmente acho que o Ted pode ser um principal vilão dessa temporada e para mim ele tem que voltar, porque além de ser um frio calculista, ele é muito engraçado e ele funciona, ele é muito carismático e ele pode facilmente bagunçar essa fusão. Agora o personagem que eu tenho quase certeza que vai voltar, o que tem mais chance de voltar, o que tá todo mundo achando que vai voltar, Diego. O Diego é simples, rápido e ele claramente é o personagem que ainda não finalizou sua história. Ele é o personagem que mais parece que vai finalizar sua história nessa temporada. E outra coisa, né, gente? Triângulo amoroso. Desventure Cap ama fazer triângulo amoroso e triângulo amoroso lucra, tá? Porque as pessoas gostam muito de ver quem vai finalizar tal parceiro. E nós temos esse triângulo amoroso acontecendo. Diego, Logan e Spacian. Eu realmente não tenho dúvidas que a nossa queridíssima OMC, que eu vou chamar de OMC, quer lucrar mais um pouquinho dessa temporada e vai fazer esse triângulo amoroso acontecer. Pra mim, Diego vai voltar de qualquer maneira. Eu vou quebrar muita cara se ele não voltar. Eu tenho quase certeza que eles vão trazer ele de volta. Tem muita coisa que ainda não comentou sobre Diego. E se fosse a minha escolha, sinceramente não traria. Mas eu acho que ele vai voltar. Então, esse vídeo foi o seguinte. Quem eu acho que vai voltar? Ted e Diego. Quem gostaria que voltasse? Amélie e Ted. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tchau.